Paulo quer então assegurar os romanos a quem ele escreve, de que de fato ele é um servo de Jesus, separado para pregar o Evangelho, e que esse Evangelho não é uma invenção dele, mas é o Evangelho de Deus, o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Deus que o constituiu, é o mesmo Deus que lhe deu o Evangelho, as boas notícias. E o objetivo de Paulo é apresentar esse Evangelho na carta que ele está escrevendo aqui. É isso que é a carta aos Romanos. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o Evangelho não tem origem humana. Ele é a mensagem de Deus, do Deus que chamou pessoas, constituiu pessoas com o objetivo de, através delas, nos dar essa mensagem das boas novas. Segunda coisa que Paulo diz é que, a respeito do Evangelho, primeiro, que o Evangelho é de Deus. Segundo, que o Evangelho é uma promessa antiga de Deus. Está aí no verso 2 e no verso 3. Evangelho, verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito ao seu Filho. No verso 2, o apóstolo Paulo está dizendo que esse Evangelho, ele consiste, na verdade, numa promessa que Deus havia feito. Veja o verso 2. Evangelho que foi por Deus outrora prometido. Deus havia prometido alguma coisa. E que coisa foi essa que Deus prometeu? Lendo as antigas escrituras, a escritura do Antigo Testamento, começando no livro de Gênesis, nós vemos como Deus veio fazendo promessas. Lá no jardim, no dia da queda, ele fez a promessa pela primeira vez: da descendência da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Depois, essa promessa se repete quando ele chama um homem chamado Abraão e diz: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E depois, quando ele dá a lei à nação de Israel, os descendentes de Abraão, ele coloca dentro da lei as leis referentes aos sacrifícios de animais e diz: quando o israelita pecar, ele deve oferecer um animal e o sangue deve ser derramado, e eu verei aquele sangue e eu o perdoarei. Era uma promessa que era baseada no sangue de alguém. Os profetas vieram e começaram a anunciar as boas notícias, que um dia Deus haveria de perdoar completamente o pecado do seu povo. Isaías fala disso, em Isaías 53, que foi inclusive cantado aqui na liturgia. Nós lemos de como Isaías descreve alguém que é chamado o servo do Senhor, que na cruz, que em agonia, em morte, ele está pagando, sofrendo pelos pecados do povo de Deus, e pelos sofrimentos dele, Deus então perdoa completamente o seu povo. O profeta Ezequiel fala de uma nova aliança. Deus prometeu fazer uma nova aliança, em que perdoaria completamente o pecado do seu povo, e que daria o Espírito Santo. O profeta Joel prometeu que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne.